vou dizer para vocês o que eu tenho observado como as principais, vamos dizer, dificuldades observadas, ou as principais falhas, a gente pode dizer assim, do meu ponto de vista em relação ao que está sendo feito hoje, quando se elabora um plano individual de atendimento. A primeira delas é esse desrespeito à singularidade dos casos, né? Então, essa ideia de que os planos eles são individuais, mas eles não são singularizados. Até porque aí a gente faz, como a nomenclatura da saúde, por exemplo, ela é melhor do que essa nomenclatura que ficou consagrada aí, inclusive na lei, porque ela fala em plano, ela fala em projeto terapêutico singular, porque singularizar é diferente de individualizar, né? A gente pode dizer, por exemplo, que cada um de nós tem uma escova de dentes, né? Então cada um de nós, existe uma escova de dente que é de cada um, mas pode ser a mesma escova, a escova de todos é igual. Então cada um tem a sua, por isso ela é individual, só que ela é igual para todo mundo. Essa é a diferença. O singular seria, cada um tem uma escova de dentes adaptada à sua dentição, à frequência, à forma como escova os dentes, às suas necessidades de higiene bucal, etc, etc. Aí nós teríamos escovas de dentes singularizadas. O individualizado, ele não garante a singularização. Então, o que nós temos é que os diagnósticos, ou seja, as avaliações que orientam a gente para saber onde estamos, ela tende a reduzir os problemas geradores do acolhimento a categorias amplas e que, por isso, simplificam a enorme complexidade das situações, de cada uma das situações concretas. Então, esse acolhimento se deu por pobreza, esse se deu porque a mãe ou o pai tem transtorno mental, esse aqui por conta de dependência, né, de drogas, essa família ou esse familiar, ele tem uma postura recorrente de negligência ou de exploração, etc. E o que acontece? Então, para cada um desses grupos, dessas grandes categorias, há um pacote de intervenção mais ou menos padronizado. Então, se é dependente, é o pacotinho CAPES, não sei o quê, depois vai ali, né? O caso de pobreza é pacotinho mais ou menos pronto, e é assim que eu tenho observado que se tem trabalhado, né? Então, reduz a complexidade, a singularidade de cada caso, a categoria simples, e para cada categoria você já tem um pacote pronto de providências a ser adotadas, e vai se repetindo isso nos casos que vão entrando, né? Então, quer dizer, para cada grupo há sempre um pacote de intervenção mais ou menos padronizado. Agora, o que eu tenho percebido, quer dizer, o que faz a diferença, então até a partir daquela última observação que a Aline fez, da necessidade de uma escuta diferenciada, é que a gente possa se abrir para conhecer o caso na sua singularidade e, de alguma maneira, né, se isso é muito difícil, né, e se despindo, vamos dizer, de uma tendência de reduzir aquela realidade complexa a categorias genéricas e, obviamente, simplificadas. Isso é mais trabalhoso, né, isso desafia, isso implica um gasto maior de energia da nossa parte. Quando você classifica uma situação, você resolveu um monte de problema, né? Você entendeu o que está acontecendo, aí você já vê qual é a terapêutica que você vai aplicar no caso, está tudo resolvido, né? Mas, veja, o que eu quero dizer em relação a essa escuta diferenciada é que, assim, olha, ainda que tenham a mesma renda familiar, compartilhem o mesmo território de exclusão, né, a pobreza experienciada por Maria é diferente da pobreza enquanto experienciada por Celina, por exemplo. Também a dependência de Carlos é distinta da dependência de João e geram diferentes padrões de risco para os filhos. As ações dirigidas em face de Maria devem ser, então, distintas daquelas planejadas em face de Celina, conforme cada um, né, e cada família e cada pessoa experiencia cada uma dessas condições. Esse significado, que ele é absolutamente particular de cada sujeito, de cada família, é a partir dele que nós temos que orientar a nossa intervenção, fugindo dos estereótipos. A ideia é a gente fugir, né, da história única, né, daquilo que a gente aprendeu, né, enquanto chaves de leitura das situações, e
permitir uma multiplicação dessa história a partir da narrativa que o próprio sujeito traz dela. O sujeito senta na nossa frente, a gente faz 3 ou 4 perguntas, já começa o nosso discurso de pregação, né, de você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, isso que você fez é feio, né, mãe, isso não pode ser feito, né? Quer dizer, esse discurso, infelizmente, esse discurso prescritivo, como diz o pessoal da saúde, esse discurso pastoral, né, de se colocar num lugar de saber, e dizer para o outro, né, onde é que ele falhou e o que é que ele tem que fazer, né, para ele poder recuperar o respeito que foi perdido em razão da falha dele, do meu ponto de vista, né, algo que vai totalmente na contramão da produção de um PIA de qualidade que possa, de fato, atender às potencialidades que esse instrumento tem. Como é que essa individualização, né, e essa busca de uma singularização a partir, né, de uma perspectiva mais de compreensão da subjetividade, né, de cada um que está sendo avaliado, ela corre em paralelo, né, com uma outra postura que também, né, é um enorme risco para as estratégias de intervenção a partir, né, dessa perspectiva. Ou seja, uma das perguntas aqui seria qual é o risco, quer dizer, o PIA tem ajudado ou tem atrapalhado? Em um determinado modo, se ele for mal conduzido, ele tende a, do meu ponto de vista, piorar. É melhor que ele não exista. E um dos riscos que se tem se ele partir de um diagnóstico, né, que vai sediar, que tenda a sediar, né, toda a problemática familiar numa problemática psicológica individual. E isso acontece de forma muito recorrente, pelo menos no material que eu tenho examinado. Ou seja, a partir da busca dessa singularidade, você acaba exacerbando os componentes subjetivos como determinantes, aí é o desvio, né? Como determinantes da violação de direito experimentado pela criança. E aí você cai, né, num processo muito comum, né, de culpabilização das famílias, e a partir desse processo de culpabilização das famílias, o profissional é tomado por uma descrença de qualquer potencialidade, né, de resgate da capacidade protetiva por parte desses familiares, e aí vai haver um desinvestimento. Né. Veja, gente, e se isso aqui não for controlado, não adianta ter um instrumental maravilhoso. Como o importante, quer dizer, não o PIA, sem que seja acompanhado por um olhar, né, que se proponha diferente em relação a esse sujeito, né, ele de nada serve, ou pior, ele pode potencializar os danos decorrentes, por exemplo, de uma visão estigmatizada, preconceituosa e discriminatória desses sujeitos, que é obrigação dele, por exemplo, estar se servindo para ajudar. O que eu observo nos PIAs, pelo menos nos modelos que eu tenho tido contato, é que, na verdade, você tem vários planos num só. E isso gera uma dificuldade muito grande para qualquer um que for analisar o caso a partir da leitura do plano de atendimento. Você tem, muitas vezes, você tem lá, né, concentrados num único documento, um plano de reintegração à família natural, um plano de reintegração à família extensa, possivelmente, e um plano de atendimento da criança no serviço, tudo isso num único documento. E aí o que torna a redação final desse documento algo, vamos dizer assim, muitas vezes desconexo, algo difícil de encontrar exatamente, ou seja, faz com que o plano, né, o documento onde o plano é registrado acaba tendo focos diferenciados e prejudica a sua legibilidade, ou seja, a leitura que se faz do PIA é uma leitura truncada, complicada, porque não se sabe muito bem o que se refere ao quê, e porque muitas informações aparentemente, né, não relacionadas entre si, num plano único, elas acabam sendo misturadas. Por quê? Porque os focos estão todos concentrados no último os diversos focos estão concentrados num único documento. Os PIAs, muitas vezes, quando vai falar das ações voltadas à saúde da criança que está acolhida, vai lá, faz uma descrição, inclusive, do remédio que a criança toma, né, e no mesmo documento está lá, por exemplo,
né? Qual que é a posição, por exemplo, da mãe em relação ao acolhimento do filho, se ela quer desacolher o filho ou se ela acha que está bom o filho ficar mais um pouco, o filho precisa ficar um pouco mais tempo acolhido. Ou seja, são informações que todas são relevantes, mas elas têm uma relevância diferenciada, né? E elas deveriam estar agrupadas, vamos dizer, em documentos diferentes ou em segmentos diferentes do mesmo documento, e muitas vezes elas aparecem de forma dispersa e justapostas, dificultando isso que eu chamo, dificultando a operacionalidade do instrumental, né? E inclusive a sua legibilidade, como eu estou dizendo.